Fala pessoal, tudo certo? Aqui então para o nosso terceiro tutorial, provavelmente o último, eu vou mostrar para vocês sobre palavra-chave negativa. Então, usando o exemplo do consórcio aqui, vamos supor que eu vá querer fazer então as palavras-chave negativas agora do consórcio. Tá? Então, eu venho aqui em biblioteca compartilhada, ferramentas, biblioteca compartilhada, listas de exclusão. Tá? Aqui eu tenho as palavras-chave negativas. Tá? Nessa conta talvez eu já tenha, provavelmente eu já tenho, porque eu já tinha campanhas rodando antes, mas eu não tenho nenhuma que está vinculada com aquela campanha especificamente de consórcio, porque nós criamos nela aquele dia mesmo. Tá? Eu não mostrei para vocês a criação das palavras-chave negativas. Então, por isso estou fazendo isso agora. Tá? Bom, aqui eu já tenho uma lista, tá? E o que acontece? Eu posso ter as palavras em lista ou eu posso ter as palavras soltas aqui. Eu prefiro ter em lista sempre, né? Então, se eu quiser incluir, é só clicar na lista que eu já tenho, tá? Vai aparecer aqui, ó, todas as palavras que tem. Se eu quiser incluir novas, eu só vou colocando aqui, por exemplo, ó, grátis, grátis sem acento, tá? E assim por diante, tá? Mas nós vamos criar uma lista nova para fazer isso do zero junto com vocês, tá? Então vou criar aqui uma lista. Eu acho melhor sempre por lista do que solta a palavra, porque daí eu posso vincular uma campanha específica, tá? Então eu vou colocar aqui um nome, consórcio. Consórcio, que é do nosso exemplo, tá? E já vou colocar algumas palavras-chave negativas aqui, certo? Então, vamos colocar aqui grátis, sem acento. Vamos colocar grátis com acento. O que acontece, tá? Na palavra-chave negativa, ela tem também as correspondências, que ele funciona de uma forma um pouco diferente, tá? Então vamos dizer assim, ó, se eu colocar consórcio de veículos, tá? Ou consórcio veículos, assim como tá, né? E a pessoa digitar veículos consórcio, ele vai considerar que está batendo com aquela negativa também, tá? Porque a correspondência ampla, eu posso ter as palavras até em outra ordem, tá? Que ele vai considerar como negativa, né? Só o que acontece aqui, diferente das palavras-chave de correspondência de frase e da correspondência ampla, eu posso botar as palavras com acento, que se a pessoa digitar sem acento, ele vai considerar que foi um erro de digitação e vai mostrar o anúncio. Aqui nas negativas não, se eu botar com acento é com acento, se eu botar sem acento é sem acento, tá? Então, por exemplo, se eu quisesse negativar grátis, como eu fiz aqui, eu teria que negativar sem acento e com acento, tá? Isso já lá nas palavras-chave normais, só bota com acento que ele considera, se a pessoa digitar sem acento, ele considera igual, tá? Então, correspondência ampla, que é quando não tem nada, eu posso colocar até invertido, tá? Que ele vai considerar, então não preciso ficar negativando consórcio, veículos, aí veículos, consórcio, só boto uma vez e aí ele vai saber que às vezes pode trocar a ordem das palavras, tá? A correspondência de frase, se eu botar assim, ó, consórcio, veículos, ele vai considerar essas duas palavras, mesmo que tenha outras no meio, a outra aqui também, né, correspondência ampla, mesmo se eu tivesse outras palavras no meio, mas se tivesse essas duas palavras ou em outra ordem na frase, ou nessa ordem, ele consideraria, tá? A correspondência de frase, ele vai considerar essas duas palavras tem que estar na frase nesta ordem. Pode ter outras palavras no meio, mas ela tem que estar nesta ordem, tá? E aí ele está negativando se bater com isso aqui, tá? E por último, a correspondência exata. Se eu botar um colchete aqui, né, consórcio veículos, a pessoa tem que digitar exatamente como está escrito aqui. Consórcio veículos, sem nenhuma palavra no meio, né? E nesta ordem, tá? Então, exatamente isso aqui. Correspondência exata eu uso em casos muito raros, só quando é alguma coisa bem específica que eu quero negativar. Tá? A maior parte dos casos eu vou aqui de correspondência ampla mesmo. Tá? Então, grátis, grátis, com acento, sem acento, gratuitamente.
Esse aqui são exemplos de frases que eu negativo em praticamente todas as campanhas, tá? A não ser que a pessoa tenha alguma coisa grátis. Como era um caso que eu tinha um e-book e tinha uma versão gratuita que era uma versão mais reduzida, né? Uma parte só dele. Tá? Então eu não negativava o grátis porque eu queria que a pessoa que estivesse procurando grátis achasse essa versão de demonstração para depois comprar o e-book se tivesse interesse, né? Mas aqui na maior parte dos casos a gente vai negativar grátis, grátis, gratuitamente, gratuito, gratuita, gratuitos e gratuitas. Reparem que quando a gente digita as palavras-chave lá, né, assim como com acento e sem acento para ele é indiferente lá, né, o plural e singular para ele é indiferente também lá, mas aqui não. Né, na palavra-chave negativa isso aqui tudo importa, porque ele quer saber exatamente o que tu quer negativar, para não ficar negativando tudo, tá? Então, grátis, grátis, gratuitamente, gratuito, gratuita, gratuitos, gratuitas, de graça, tá? Vamos colocar também sem o cedilha ali, de graca, tá? E eu poderia negativar um monte de coisa aqui, por exemplo, se eu quiser a consórcio de veículo, que a gente está naquele lá de imóvel, né? Se eu quisesse negativar consórcio de veículo, eu poderia botar isso aqui, ou poderia só escrever veículo também. Né? E aí eu vou negativando tudo que fizer sentido para mim, tantas palavras quantas forem necessárias, certo? Aí eu salvo a lista. Ó, pode ver, ele criou uma lista nova, se eu clicar nela aqui vai estar essas palavras que eu acabei de digitar. Tá aqui. Só que o que acontece aqui, ó? Ele não está vinculado a nenhuma campanha, ó. Tá vendo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar uma campanha, que vai ser a campanha de consórcio aqui, ó. Cadê? Consórcio. Aqui, ó. Vou aplicar essa campanha aqui, concluído. Está valendo. A partir desse momento, se as pessoas digitarem isso aqui, meus anúncios não aparecem mais para elas. Certo? É isso aí.